Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui pela CEADEB TV, pela Rádio Vox, para comentar a quinta lição desse trimestre para jovens. Que bom estar de volta. Tenho certeza que passaremos alguns momentos abençoados, porque Deus é conosco. Como vai a tua casa? Como vai a tua família? Desejamos que tudo esteja na perfeita ordem. Deus é bom o tempo todo. Glória seja dadas a Deus. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, por todo o apoio e incentivo a este projeto de Escola Bíblica Dominical nos lares, através da CEADEB TV, pois vidas têm sido bastante edificadas. Hoje nós teremos a nossa lição de número 5, que será ministrada nas igrejas Assembleias de Deus em todo o Brasil, no dia 30 de julho de 2023. Você que é professor, você que é mestre, eu tenho certeza que já leu, que já está se preparando para dar uma excelente aula para os seus alunos. Saiba de uma coisa, a melhor aula é aquela que tem a inspiração do Espírito Santo. Portanto, ore, portanto, leia e se prepare para que os seus alunos sejam edificados pela palavra do Senhor. O tema desta lição que nós abordaremos neste domingo, o título é Instruções para os Pastores. Nas cartas pastorais do apóstolo Paulo, ele vai dar algumas instruções que também servem para os dias de hoje. Olha a preocupação deste grande pastor chamado de apóstolo Paulo. Eu louvo a Deus por estas cartas pastorais, pois elas nos ajudam, nos orientam como nos comportarmos como servos do Senhor, que estamos à frente da obra de Cristo Jesus. A propósito, eu te aconselho a que você leia a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e a carta dele escrita a Tito, pois são cartas fundamentais para que você se apresente como um grande obreiro, para você que tem uma chamada, para você que tem uma vocação, e eu tenho certeza que o teu ministério será profícuo e abençoado em nome de Jesus. O texto principal da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O resumo da nossa lição é o seguinte: pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. Há aqueles que se intitulam pastores, há aqueles, Adonias, que são invocacionados. Ele se invocou, que ele canta bem, que ele prega bem, que ele lê bem, mas ele não foi vocacionado. Ele é apenas invocacionado. Cuidado com aqueles que se apresentam dizendo que foram chamados para serem pastores, porque eles entendem que devem ser pastores. O pastor é um cargo que é Deus que vocaciona, é Deus quem chama. A nossa leitura bíblica de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?
não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui, na primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 3, já encontramos alguns adjetivos que são fundamentais, imprescindíveis para que um pastor possa ser uma boa referência, possa ser um grande líder. Olha o que ele está dizendo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, aquele em que ninguém é necessário corrigir, aquele em que tem uma conduta, uma vida ilibada e que serve de testemunho. E ele continua, marido de uma mulher. Nós vamos perceber que o contexto em que o jovem Timóteo estava inserido, lá na igreja de Éfeso, naqueles dias, a poligamia, que nunca foi o padrão de Deus para o homem, era bem evidente. Então o apóstolo Paulo traz esta recomendação vigilante. Todos nós precisamos orar e vigiar. E vigiar significa dizer que precisamos estar atentos, sempre alertas, sem dormir, sóbrio. Ora, quantas pessoas perdem a razão por estarem embriagadas? Que Deus nos ajude, que sejamos homens sóbrios, honestos. Tem crente que compra e tem dificuldade de pagar, mas a palavra de Deus para nós é que sejamos honestos, hospitaleiros, que saibamos receber os nossos irmãos, que saibamos ser cordiais. E isso é uma grande qualidade de quem é hospitaleiro e apto para ensinar. Todo bom pastor precisa estar apto para ensinar. Porque é através do ensino que nós fazemos novos discípulos. É através do ensino da palavra de Deus que nós fazemos com que o nome do Senhor, que a palavra dele seja propagada. O versículo 3 diz que não deve ser dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Ora, um obreiro que tem essas qualidades, certamente ele será bênção para a sua igreja, ele será bênção para um rebanho que Deus lhe confiou, mas moderado. O crente precisa ser moderado, e é por isso que o Senhor disse lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ora, o que seria do mundo se a igreja não estivesse atuando como igreja? Como sal, precisamos dar o sabor para este mundo. Como sal, precisamos conservar os bons costumes. E como luz, devemos alumiar, isso mesmo, devemos clarear para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus, o brilho de Cristo através das nossas vidas. Mas ele acrescenta que um bom obreiro não pode ser contencioso, não pode ser avarento. Tem pessoas que por tudo na vida é um motivo de guerra, de confusão, de problemas. E nós sabemos, pois a Bíblia nos garante, nos assegura que nós devemos viver em paz com os nossos irmãos. Onde há contendas, onde há intrigas, Deus não pode operar. Não avarento, aqueles que querem tudo para si. Meu Deus do céu, que o Senhor nos guarde. Mas ele acrescenta que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Um bom obreiro tem os seus filhos como referencial.
Um bom obreiro olha para o pai e sente desejo, isto mesmo, desejo de seguir os passos dos pais. E a pergunta que eu faço hoje, já de imediato, os teus filhos têm sido bem governados? Os teus filhos te respeitam? Os teus filhos têm desejo de buscarem a Deus, de servirem a Ele na beleza da sua santidade? Ou a forma como você está vivendo tem afugentado os teus filhos a ponto de não quererem nem mais congregar? Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. E ele continua, porque se alguém não sabe governar bem a sua casa, terá cuidado também da igreja de Deus. Então, é da casa do pastor, que é a sua primeira igreja, que vai haver uma projeção para aquele rebanho que Deus vai confiá-lo, para que ele administre com sabedoria, com inteligência. Afinal de contas, a Bíblia diz que é Deus quem dá pastores, não neófito, para que ensoberbecendo-se. A soberba, irmãos, tem sido a ruína de muitas pessoas. Alguns até foram chamados, mas foram neófitos, foram soberbos. Acharam que era por causa das qualificações pessoais que Deus estava operando. Todavia, quem opera é Deus. Quem cura é Deus. Quem salva é Ele. Quem liberta é Deus. Nós somos apenas o canal, o meio pelo qual Deus se utiliza para realizar os seus propósitos. Cuidado com a soberba, porque a soberba é sinal de ruína. Todos nós sabemos que Lúcifer, que era considerado anjo de luz, um querubim ungido, e segundo Ezequiel, a Bíblia diz que ele andava aqui sobre pedras afogueadas. Mas um dia ele colocou no seu coração ser maior do que Deus. E por esta razão, ele foi expulso do céu. E aí a Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, subirei ao céu e farei um trono superior ao do Altíssimo. Cuidado com a soberba. Ela tem derrubado muitos homens e mulheres que foram até chamados por Deus. Saiba, existem pessoas, líderes, que o Senhor constituiu para que estejam sobre você. Eu, por exemplo, estou debaixo de uma grande bênção, de uma grande autoridade. O meu pastor presidente, pastor Valdomiro, homem de Deus que tem cuidado de todos nós, pastores, líderes da nossa Bahia, e tem sido um exemplo, uma referência, um homem que tem demonstrado a cada dia humildade, sabedoria para apacentar, e é isso que todo pastor precisa ter. E ele finaliza dizendo, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. As pessoas que nos rodeiam, elas contam com o nosso testemunho, com a forma como falamos, com a forma como nos comportamos. Isso é o testemunho que é fundamental que o crente apresente. O ímpio, eu não sei se você já passou por algo semelhante, quando você faz alguma coisa errada, eles dizem, mas você não é crente? Eu nasci no Evangelho, Adonias, e às vezes que fazia alguma coisa errada, alguém se levantava e dizia, mas você não é crente? Você não é filho do pastor? Porque o mundo, o ímpio, espera que sejamos diferentes nas nossas ações, no testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa lição hoje, ela está dividida em 3 partes. Na nossa introdução, como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso, de defender a pureza do Evangelho contra o ataque dos falsos mestres, incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. O que é doutrina? Doutrina são os fundamentos, os rudimentos. E no nosso caso, todos nós sabemos que nós temos pelo menos 10 doutrinas bíblicas.
né? A doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, a doutrina das últimas coisas, escatologia, a doutrina do homem e do pecado, a martiologia, a doutrina da salvação, soteriologia, são doutrinas que hoje todo pastor precisa ensinar para que a igreja cresça, amadureça e firme-se na fé. Todo o corpo precisa estar bem ajustado para que cresça de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente. Assim como o corpo humano, que precisa dos alimentos, dos açúcares, dos aminoácidos e por aí vai, o crente também necessita da Bíblia Sagrada, precisa da sã doutrina. É ela que nos ajuda, é ela que nos amadurece, é ela que nos prepara para um dia morarmos no céu. Um corpo sadio possui células de defesa, que o digam os glóbulos brancos. Quando o corpo é atacado por algum vírus, por alguma bactéria, eles são os responsáveis por colocarem para fora aquilo que não pertence ao corpo. Na Igreja de Cristo, essa função é dada primordialmente aos pastores. Sim, são eles que têm a incumbência, Adonias, de defender o rebanho, de defender a igreja das heresias, dos falsos mestres, travestidos de lobos. E deixa eu te dizer uma coisa, quando a Bíblia se refere a falsos mestres e compara com os lobos, é fácil de entender, de identificar um falso mestre. Ora, assim como os lobos, o falso mestre, ele anda só, ele não anda em grupo, ele anda só, porque ele entende, ele acha que ele é melhor que os outros, que ele é superior aos outros. Um falso mestre, assim como o lobo, ele se traveste, ele chega no meio das ovelhas e parece até que ele é crente, que conhece Bíblia. Todavia, os seus ensinos são deturpados. Esses dias uma irmã conversava comigo sobre alguém que faz o trabalho no presídio comigo e ela dizia, irmã fulana é uma bênção. E eu perguntei, mas por que a senhora acha que ela é uma bênção? Porque ela conhece muito da Bíblia. E eu disse para essa pessoa, a senhora está um pouco enganada. É complicado a senhora dizer uma coisa dessa. Como é que ela pode conhecer a Bíblia, mas ela não vive o que está na Bíblia? Ela não pratica o que está na Bíblia. Então, para mim, não há conhecimento. E é isso mesmo. Temos que ter cuidado com os falsos mestres. Um bom pastor vai sempre proteger as suas ovelhas. Então, se faz necessário que tenhamos uma liderança forte, dotada de qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Não é pela exigência do homem. Talvez você possa pensar, isso aí é uma necessidade de homens. Não. Todo bom pastor precisa estar enquadrado em qualificações que sejam espirituais e morais de acordo com a Bíblia Sagrada. Mas então, a nossa lição está dividida em 3 partes e a primeira parte, que eu chamaria de primeiro tópico, é o perfil da liderança. Ora, um bom líder, mais do que tudo, precisa estar fundamentado em uma estrutura sólida. O perfil dessa liderança, como é que ele deve se comportar diante do relativismo moral, que é o primeiro subtópico. Vejamos, vivemos tempo de um profundo relativismo moral, de rejeição e negação de valores e de verdades absolutas. São tempos do não é bem assim. Cuidado, líderes. Cuidado, pastores. Esse relativismo tem acabado com muitas igrejas. Não tem nada não. Que é isso? Não é desse jeito. Cuidado com essas expressões. Todas as vezes que usamos expressões
destas, pode ter certeza que na mente daqueles que ouvem, cria-se, gera-se um vácuo, uma insegurança, a ponto de alguém achar que tudo é correto, de que tudo pode. Porém, não é bem assim. Essa é uma reação muito comum para os relativistas, quando deparam com um texto como o de 1 Timóteo, onde dizem, não precisa, para que pastor precisa ser um pastor sóbrio? Não, Deus não está preocupado com isso não. Deus não se preocupa com os mínimos detalhes. E eu te asseguro que Deus é de fato detalhista. Deus é detalhista. Deus exige de nós o nosso melhor. Ora, quando alguém diz não é bem assim, como eu disse, cria-se um vácuo. E esse vácuo imaginário pode ser preenchido por qualquer concepção ideológica. Qualquer ideologia pode penetrar esse vácuo imaginário que se criou quando alguém diz que não é bem assim. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando fazemos as nossas escolhas sem nenhum parâmetro absoluto. A escolha do crente tem que estar pautada pela palavra. O jovem que pensa em casar, o jovem que pensa em namorar, ele precisa pautar a sua escolha primeiro em Deus. Se enquadra com o padrão de Deus, ótimo, maravilha, vale a pena ir à frente. Não se enquadra, conselho, meu irmão, conselho, minha irmã, caia fora, chuta que é laço. É isso mesmo, chuta que é laço. Deus tenha misericórdia da sua igreja e do seu povo. Os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo. Imagina para nós hoje, que estamos diante de grande afrouxamento de normas. Isto mesmo, igrejas ditas tradicionais estão não se preocupando em guardar os bons princípios. Que eu digo a algumas igrejas do Brasil, inclusive, que por um bom tempo defenderam a família tradicional e que hoje se intitulam de igrejas inclusivas. Isto mostra o quanto está havendo uma frouxidão ou afrouxamento de normas, com muitas acomodações às fraquezas e desejos pecaminosos. Um dia desses eu estava assistindo um vídeo e neste vídeo o pastor que estava ministrando, ele falava sobre essa questão do relativismo ao comportamento, à ideologia de gênero, e enquanto ele ministrava, ele chorava. E eu fiz um comentário, e eu acho propício comentar agora, Adonias. Eu coloquei, este choro aí é o choro considerado lágrima de crocodilo. Já ouviu falar dessa expressão? Você sabe por que se usa essa expressão? Porque o crocodilo, mesmo Adonias, se alimentando da presa e os ossos da presa ferindo a sua garganta, ele continua comendo, as lágrimas caindo e ele continua se alimentando daquilo que está à sua frente, a sua presa. É bem assim. Hoje em dia, muitos estão preocupados com o dízimo, com o retorno financeiro, não estão preocupados com a salvação. Se você está me ouvindo e de repente está em algum lugar parecido com esse, caia fora. Mais importante do que essa relação social é você estar dentro dos parâmetros bíblicos que vão te levar à mansão celestial. Que Deus nos ajude. O perfil da liderança também tem compromisso com as Escrituras. O perfil de líderes que precisamos ser e ter deve estar de acordo com a palavra de Deus. E grandes são esses desafios que nos preparam para grandes missões. Eu falava um dia desses com a irmã da igreja que se eu for fiel no grupo de 5 pessoas que você lidera, se você for fiel
num grupo de 5 pessoas, tenha certeza, se você der o seu melhor, você fizer o seu melhor, esse grupo de 5 pessoas te projetará para um grupo de 50 pessoas. Porém, se fores infiel, se fores um mau líder, o grupo de 50 nunca vai saber do seu trabalho. Por quê? Porque você foi infiel. E a Bíblia já nos garante, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Temos hoje grandes desafios, mas esses desafios são pedagógicos. Eles com certeza vão nos moldar e nos preparar para grandes missões. Deus sempre submeteu a profundas provas os homens que ele mesmo escolheu para servi-lo. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Elias. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você, neste dia, lembre-se, os desafios que Deus tem te colocado é porque Ele sabe que você jamais fracassará. É isto mesmo. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E me permita fazer esta colocação. Enquanto Jesus estava sendo provado por Deus lá no deserto, estava sendo tentado também pelo diabo. E o propósito do diabo é fazer com que você fracasse na tentação. Mas o propósito de Deus na provação é fazer com que você saia vitorioso para que o nome dele seja glorificado para todo sempre. Aleluias! Esta prova não vai te matar. Esse deserto não vai te castigar. Saiba, Deus está com você. Jovem, esta faculdade que você está estudando, esse trabalho que você está trabalhando, entenda, Deus tem propósitos. E é através da tua vida que pessoas serão alcançadas. Glória seja dadas a Ele. O terceiro subtópico é o desejo pelo episcopado. A expressão, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, não contém um juízo de valor sobre o desejo, mas sim sobre a obra que está pronto a ser entregue na mão daquele que deseja trabalhar para o Senhor. Eu tenho certeza que se perguntasse para a maioria dos pastores, aqueles que foram chamados, o quanto eles sofrem e padecem pelo reino, eles diriam, de fato, a tarefa é árdua. Geralmente o pastor é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Isto mesmo. Por quê? Em virtude das demandas que surgem na igreja. Mas isso, tenha certeza, não desestimula o pastor, não desanima o pastor. Na verdade, os pastores, em sua maioria, como eu, fazem isso com muita alegria. E quando alguém me diz assim, não vou levar para o pastor porque ele está muito atarefado, eu não quero levar mais problema. Negativo. Esse é o meu papel. Esse é o papel do pastor. Os problemas que surgem precisam ser direcionados e resolvidos. Esta missão o Senhor colocou em nossas mãos. Você que é líder, quando tiver um problema, peça orientação a Deus, peça direção ao seu pastor, peça que aquele que o Senhor colocou sobre você, ele te ajude, te aconselhe. É bom que todo obreiro, todo líder, todo jovem pastor, antes de tomar qualquer decisão, consulte o seu líder, consulte o seu pastor. Hoje, atualmente, eu tenho o privilégio de ser o co-pastor do nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro, ali na Paralela. Antes, eu já tinha pastoreado uma igreja por 4 anos, mas nunca tomei nenhuma decisão sem antes consultar o meu pastor. Hoje, eu tenho o privilégio de ser o co-pastor do nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Avenida Paralela. Antes,
Eu tive o privilégio de pastorear a igreja em Estela Maris por 4 anos, mas nunca tomei nenhuma decisão sem antes consultar o meu líder, o meu pastor, para que fizesse tudo de acordo com a orientação que Deus passa para o nosso líder. Você que é líder, você que é professor, você que é pastor, se estiver diante de uma dificuldade, se estiver diante de uma grande obra, você precisa, estando em dúvida, consultar aqueles que Deus colocou sobre você para te orientar. Ora, cabe à igreja local uma observância cautelosa da presença ou não das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Com ou sem o desejo de ser presbítero, ninguém pode ser ascendido à função sem evidenciar os qualificativos prescritos nas Escrituras. Um bom pastor precisa estar enquadrado, inserido nas qualificações descritas pelo apóstolo Paulo, quando aconselha o jovem obreiro Timóteo. Glória seja dada a ele. Portanto, todo jovem aspirante ao ministério, ele precisa preencher os pré-requisitos estabelecidos pelo apóstolo Paulo na carta enviada a Timóteo. Isso mesmo. A igreja também precisa ser muito cautelosa quanto à escolha dos novos líderes, dos novos pastores. Eles precisam, irmã Elma, estarem inseridos dentro dessas qualificações. A igreja não pode afrouxar a observância desses requisitos, pois o cumprimento desses requisitos facilitará a escolha de grandes líderes, de homens que estejam pautados pela palavra de Deus. Ora, o líder que vai ser escolhido, o candidato, ele é alguém que atende a esses pré-requisitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso segundo subtópico da lição, a instituição do ministério. Já no nosso segundo tópico, a instituição do ministério está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala sobre a estrutura. As cartas pastorais contribuem muito para o que se conheça o grau de organização ministerial da igreja primitiva. O apóstolo Paulo foi fundamental para que esta igreja fosse organizada ministerialmente. Vários textos de Atos indicam a organização de presbitérios na igreja. No Novo Testamento encontramos referências a diáconos, presbíteros, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Esses dons ministeriais, não podemos esquecer que foram concedidos, os dons ministeriais concedidos por Cristo para a edificação da igreja terrena. O pastor, o mestre, o evangelista, o profeta, o apóstolo, todos eles trabalham para que a igreja seja edificada. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. No pentecostalismo clássico, o corpo de obreiros é constituído de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. A nossa igreja, ela tem como cargo máximo o pastor, mas começamos com auxiliares, porteiros, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Eu, por exemplo, sou um pastor, mas sou um pastor que está submisso à autoridade de um pastor com mais experiência, alguém que Deus chamou para liderar. O líder não pode perder de vista
que por mais que ele seja o líder de uma classe, de uma turma ou professor, ele precisa entender que foi Deus que o colocou, mas utilizou alguém para que fizesse isso. Geralmente o pastor da congregação, o pastor da igreja. Sendo assim, você precisa estar debaixo dessa autoridade pastoral. Todo líder, todo pastor, ele não foi consagrado diretamente por Deus, mas Deus utilizou alguém para fazer isso. E neste caso, este alguém que Deus usou, ele é o seu líder direto. E você, como servo de Deus, precisa estar debaixo desta autoridade. Repito, cuidado com a soberba. Ora, o segundo subtópico fala sobre o episcopado, bispo, ancião ou presbítero. Do grego, episcopos significa supervisor, literalmente inspetor, formado de epi, por cima de scopel, olhar ou vigiar. Todo líder, todo bispo, todo presbítero, ele tem a função, literalmente, de inspecionar, de olhar, de vigiar. E é necessário que se diga que um grande líder, por ser observador, por estar olhando, por estar vigiando, é ele que vai se incumbir de observar os erros que estão sendo cometidos. Não para que sejam atacados, mas para que sejam corrigidos. Já diz uma grande frase, que um grande líder, ele elogia em público, mas corrige em particular. Se você quer ter uma liderança abençoada, se você quer ser um líder abençoador, veja as recomendações do apóstolo Paulo ao jovem obreiro Timóteo. No proceder como obreiro, no proceder com as mulheres, no proceder na liturgia do culto da igreja. Se você seguir o que está nas páginas neotestamentárias e veterotestamentárias também, tenha certeza que o seu ministério será grandemente abençoado. É a figura do pastor local da igreja que nós entendemos que assume essa função de ser o vigilante, aquele que tem um olhar sobre todas as coisas. O pastor precisa notar quando a ovelha não vai. O pastor precisa perceber quando a ovelha não está bem. E você que é líder também. Eu tive uma reunião alguns dias atrás com os professores de Escola Bíblica Dominical do DEPIM, Departamento Infantil, e eu estava falando para eles da necessidade que o professor tem em observar o comportamento das crianças. E trabalhar com crianças é muito bom porque elas são muito espontâneas, elas são verdadeiras, tudo que elas sentem, elas falam. Então, eu orientei a cada professor que fique atento quando a criança mudar o seu comportamento, a forma de responder, a forma de se comportar. Por quê? Porque muitas das vezes a mudança de comportamento é resultado de algo que elas estão vivendo. E todo bom pastor, todo bom líder precisa ter essa preocupação, pois ele é o vigilante que Deus colocou para zelar e cuidar do seu povo. O próprio sentido da palavra, portanto, é suficiente para entendermos que somente pode exercer essa missão quem reunia altas qualificações espirituais e morais. Não basta só ser alguém espiritual. A sua postura, a sua conduta tem grande relevância no ministério pastoral. Um pastor que é desleixado, um líder que não se cuida, um líder que não trata bem as pessoas, que não sabe entrar e sair do ambiente, dificulta muito. O que dizer dos líderes que são grossos, ásperos, arrogantes, que acham que a igreja e que o grupo precisa trabalhar em seu favor? Pois é,
Tem alguns líderes, Adonias, que acham que o fato de eles serem os líderes, todos precisam trabalhar em seu favor. Porém, não podemos esquecer que um bom líder, que um bom pastor, é aquele que tem a missão de conduzir o povo para o alvo. E no caso especificamente do pastor, qual o papel dele? Conduzir o rebanho de Cristo. Não esqueçam, você está cuidando do rebanho de Cristo. E você precisa conduzir este rebanho com responsabilidade, com sobriedade, com cautela, com prudência, para que eles possam chegar ao aprisco do bom pastor. Todo cuidado é pouco para aqueles que Deus vocacionou, que Deus chamou para o santo ministério. Havia uma grande diferença entre o rei Davi e o rei Saul. E quando nós vamos estudar a história de ambos, percebemos que enquanto Davi começou o seu ministério cuidando das ovelhas do seu pai, Saul começou o seu ministério cuidando dos jumentos do seu pai. Talvez por esta razão, Saul tenha feito tantas coisas erradas. Quantas pessoas têm tratado as ovelhas de Deus como se fossem jumentos, espancando, maltratando, ferindo. Algumas até deixaram a fé em virtude de uma ação mal sucedida de um pastor. Que Deus espera de todos nós, que somos pastores e que fomos chamados para o ministério, é que cuidemos com sabedoria, com prudência do rebanho de Cristo, Adonias. Isto mesmo. O terceiro subtópico da segunda parte da nossa lição fala do rol de qualificações. É possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma, em qualquer sentido, nem mesmo no sentido bíblico, quanto aos dons espirituais. Há alguns que pensam que para ser um grande pastor ou um grande líder, é necessário ter carisma, conseguir juntar as pessoas perto de si, chamar a atenção. Não, isso é até uma virtude, mas as qualificações descritas pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo, ao jovem obreiro, antes de tudo, fala mais de postura, de comportamento, do que algo que seja o carisma. Nós não fomos chamados para sermos influenciadores, artistas de palco. O Senhor nos chamou para que nós assumamos o papel da liderança. O líder precisa ter a postura, o pastor precisa ter o comportamento, em alguns momentos, um comportamento sisudo, sério. O líder não pode ficar em cima do muro. O pastor não pode ficar em cima das opiniões divergentes. Ele precisa ter a palavra certa no momento certo. Pois bem, no rol das qualificações que nós encontramos aqui, sugeridos pelo apóstolo Paulo, não se trata jamais de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado. Isto mesmo, dotado de dons espirituais. A propósito, a nossa igreja de bom alvitre, ela entende que o pastor precisa ser batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. E é essa experiência inicial algo glorioso no caminho dos dons. Aquele que quer receber os dons ministeriais precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se você não é batizado ainda no Espírito Santo, eu já te convoco a você orar, apresentar a Deus, pedir para que Ele possa também te revestir com o Espírito Santo. Uma experiência formidável, uma experiência indescritível. E todos aqueles que são batizados, tenha certeza, tem algo de especial. Provam, saboreiam,
de algo que o Senhor reservou para a igreja dos dias atuais. Mas o candidato ao presbiterato precisa já ter percorrido esse caminho e ingressado em outro ainda mais excelente. Qual é esse outro caminho? Após ele ser batizado, cheio do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo, agora ele percorre o caminho do ensinamento, da ministração da palavra, da pregação do evangelho. E todo presbítero precisa estar capacitado para a pregação da palavra, para o ensinamento dela. Eu me lembro agora de um obreiro que foi pastoreado por meu pai, que ele era um irmão muito abençoado. Ele era um diácono da igreja, era um irmão prestativo, era um irmão que não parava. Chegava alguém na igreja, ele pegava a cadeira, levava para aquele visitante. Chegava um casal de pessoas não crentes, ele ia à portaria, recebia. Era um irmão semileigo. Escrevia com muita dificuldade, mas era uma bênção no serviço ministerial. Porém, meu pai saiu daquela igreja, foi pastorear outra, e outros pastores que passaram por lá resolveram dar um prêmio de consolação para aquele irmão. E aquele irmão, que era uma bênção como diácono, foi então consagrado ao presbitério. Sendo presbítero, ele agora passou a sentar no púlpito, passou a sentar na tribuna. Ora, ele não tinha as qualificações de um bom ensinador, de alguém preparado para pregar. Então, automaticamente, ele começou agora a ficar sentado na cadeira, na tribuna. E aquele trabalho que ele fazia com maestria do serviço diaconal, ele agora passou a não mais fazer. Então, ele abandonou a função do diácono e agora, como presbítero, entendia que precisava ficar no altar, sentado. Então, como tinha algumas dificuldades para pregar, para ler a palavra, quase não se colocava ele para ministrar a palavra. E não sendo utilizado também no púlpito, ele não mais era utilizado na igreja servindo os irmãos. Portanto, nós que fomos chamados, precisamos entender que uma chamada envolve muitos aspectos, não apenas o prêmio da consolação, ou quem sabe a invocação que alguém tem por entender que ele deve ser o pastor, o presbítero da igreja, porque talvez seja o mais merecedor daquela função. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que possamos, assim como o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, estar inserido dentro dessas qualificações pastorais. E tenho certeza que as nossas vidas serão bênçãos, não só para a nossa família, mas para toda a igreja e para todos aqueles que nos conhecem. Glória a Deus. Vamos então para o nosso intervalo. Chegou o momento de você relaxar um pouco, levantar da sua cadeira, beber aquela água. E hoje, Adonias, hoje eu acho que vai ter aqui um cappuccino, é o quê, Adonias? Chá, água, eu não sei o que é que vai ter hoje. É chocolatado? Olha aí, que bênção. Enquanto isso, eu vou beber uma água também, meu Adonias, porque a garganta secou. E você pode também fazer o mesmo, tá bom? Beba a sua água. Se quiser levantar, estirar o corpo, que bênção. Eu aproveito para mandar um alô para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo em toda a Bahia. Deus abençoe. Deus abençoe a cada professor, a cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Você que não é professor ainda, mas que é um amante da palavra de Deus, das lições. Olha aí, meu Deus do céu, é forte. Jesus amado. Ó para isso. Adonias hoje me serviu aqui, irmãos, um achocolatado, ó. Agora, Adonias, me permita fazer uma observação, tá uma delícia. Mas o que nossa irmã Elma faz é muito melhor, viu? Ela tá aqui hoje, rapaz. Que bênção. Que alegria ver essa serva de Deus aqui, viu? Vai retornar daqui a uns 2 meses. Ainda tudo isso, Adonias? Ai, Jesus. Volta logo, Imael.
Deus abençoe a cada professor, Deus abençoe a cada aluno, a você que está nos ouvindo pela Rádio Vox, a você que está assistindo pelo nosso canal de comunicação oficial da nossa convenção, a CEADEB TV. Deus abençoe a cada pastor, Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço para o pastor Cláudio Miro Pereira, o presidente do nosso UFIMADEB. Deus abençoe a toda a diretoria da UFIMADEB. Deus abençoe a cada filho de pastor que está aí em cada município da nossa linda Bahia. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe as esposas de pastor, né? Os presbíteros, os diáconos da igreja, que têm feito um papel brilhante, um papel importante. Deus abençoe grandemente, tá? E você que é professor, você que é aluno e você que está envolvido com a docência da Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe a cada secretário também. Vocês têm feito um trabalho brilhante na nossa igreja. Eu diria que um dos cultos muito importantes da nossa igreja é a Escola Bíblica Dominical, visto que nós estudamos a palavra de Deus de forma sistemática. Isso é bênção. Deus abençoe grandemente, tá bom? Mas nós estamos retornando do nosso intervalo e vamos então ver a terceira parte da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, as qualificações e seus aspectos. Ora, o que está relacionado com a qualificação que o apóstolo Paulo recomenda que Timóteo tenha diante da igreja de Éfeso? Primeiro subtópico, ele estava dizendo que Timóteo precisava ser irrepreensível, do grego anepilemptos. Anepilemptos, o termo significa literalmente que não se pode atingi-lo. O líder, ele precisa ter um comportamento, uma conduta de tal forma que as pessoas não consigam atingi-lo quanto à sua moral, quanto à sua índole. Imagine, irmãos, um pastor que compra e não paga. Um pastor que pega emprestado e não devolve. Um pastor que chega no mercado, que chega no comércio e as pessoas não valorizam, porque sabe que esta pessoa, este pastor, não cumpre com a palavra. Mas isso não é só para o pastor. Esta recomendação agora é para toda a igreja, para homens, para mulheres, para crianças, para jovens, para professores, para líderes de departamento. Ora, precisamos ser irrepreensíveis, precisamos ser inatingíveis na postura, no comportamento, no trato, na palavra, na forma de se vestir. Como falamos na lição anterior, na lição passada, a lição de número 4, foi a orientação do apóstolo Paulo para as irmãs lá da igreja de Éfeso. Uma roupa que seja uma roupa composta. Assim deve ser o obreiro também, irrepreensível. Veja que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, que nos leva a refletir sobre o detido cuidado que é preciso ter no exame preliminar do aspirante ao episcopado. O pastor, a igreja, não pode escolher alguém para o ministério apenas porque a pessoa é legal, apenas porque a pessoa é gente boa, apenas porque a pessoa faz ação social, porque a pessoa evangeliza. Ela precisa estar enquadrada nesses pré-requisitos, que é a recomendação do apóstolo Paulo ao jovem obreiro Timóteo. Não é por acaso que a expressão marido de uma mulher aparece logo em seguida. Naqueles tempos de tanta poligamia, totalmente tolerada pelo paganismo da época, era fundamental que essa regra fosse estritamente obedecida pelos bispos da igreja, pelos pastores, pelos presbíteros. Imagine, irmãos, um pastor que queira ser, nos dias atuais, um Salomão. Hein, Adonias? Já pensou? A poligamia nunca foi o padrão de Deus para o homem. Deus, em certo momento, tolerou a vontade permissiva. Porém, eu não posso esquecer que nesta vontade permissiva existe um preço, existe um custo. Todas as vezes que eu entro na vontade permissiva de Deus, tem um preço a se pagar. Então, cuidado com a poligamia, cuidado com os dias atuais, pois o que a sociedade tem pregado é que o que importa
é o prazer. Este é o sentimento hedonista que tem permeado pelo mundo afora. Mas a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo não pode estar mancomunada com aquele sentimento que está no mundo. Então, se lá havia uma poligamia, algo que era exacerbado, Paulo recomenda que Timóteo seja marido de uma só mulher, tenha uma só esposa. O segundo subtópico, sobriedade e correção moral. O líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor. A prudência é uma palavra de ordem para todo grande servo de Deus e mulher de Deus. Por quê? Porque a prudência evita que entremos em combates desnecessários, que evita que tenhamos ações desnecessárias. O equilíbrio é fundamental. Quando aparece algum problema, o líder, o pastor, o professor da escola bíblica dominical, ele precisa se comportar de forma a solucionar os problemas. Imagine que um pastor escute todos os problemas da igreja e comece a tomar partidos. Vai chegar um momento que a igreja vai ficar impossível dele administrar e conduzir aquela igreja. Outra qualidade é a qualidade da justiça naquilo que se faz. Um bom líder, ele é justo. Ele procura fazer o que é certo em todo o tempo, ainda que lhe custe a vida, como foi o caso do apóstolo Paulo. Precisa ser justo em tudo que faz. E, além do mais, acolhedor. Como é bom você chegar a uma igreja e ter um pastor que é acolhedor, um pastor que trata bem, um pastor que é educado, um pastor que sabe receber as pessoas. Todo pastor, todo líder, todo professor precisa ser acolhedor, receber bem aqueles que chegam. Isso é retratado pelas expressões vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Graças a Deus. E o terceiro subtópico, apto para ensinar. O pastor precisa se dedicar ao estudo e ensino das escrituras sagradas à igreja. Um bom pastor, ele lê Bíblia, ele lê bons livros que falem a respeito de Deus, a respeito do tema que está se estudando. Eu conheci uma irmã e que ela dizia em altíssono som: para que ler livros? Basta apenas ler a palavra. Porém, há alguns temas que nós precisamos, além da orientação do Espírito Santo, lermos livros que vão nos ajudar a entender aquilo que Deus já passou para alguém. Como, por exemplo, fazer o estudo do livro de Apocalipse sem conhecer de hermenêutica? Como que eu posso saber se o que está escrito ali é simbólico, é literal? É necessário, urge, que tenhamos um bom aparelhado de livros de homens que foram usados por Deus para descrever sobre os eventos que estão ali escritos no livro de Apocalipse, para que a gente não venha cometer erros e não venhamos a praticar as heresias. Isto mesmo, aqueles que leem um texto e não respeitam o contexto, logo estarão envolvidos em heresias. Então, o líder, o pastor, ele precisa se dedicar ao estudo e ao ensino das Sagradas Escrituras. Jamais ele deve negligenciar a transmissão da doutrina ou transferir essa responsabilidade a terceiros, ocupando-se de outras atividades, porque precisa ir para reuniões e porque ele não pode participar do culto, ele transfere o culto para que alguém faça esse trabalho? Não. Esse papel, ele é uma responsabilidade do pastor. É o pastor que tem diante de Deus o compromisso de ensinar, de redarguir, de corrigir através da palavra. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um trabalho
onde você vai terceirizando as atividades. Deus te comissionou, meu irmão. Deus te condicionou, meu pastor. Então assuma a sua responsabilidade. Faça com esmero. Você que é professor, não queira transferir essa responsabilidade para os alunos. Você pode até de vez em quando chamar aqueles alunos que têm o potencial para amanhã serem novos líderes e professores, porém, não se esqueça que essa responsabilidade é sua como professor. Transmitir os oráculos, a palavra de Deus, com sabedoria, com prudência e nunca transferindo essa responsabilidade. O momento do ensino da palavra é sagrado e, de fato, literalmente, é o que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, do 11 ao 16. Porém, essa aptidão para ensinar não é somente associada ao preparo bíblico e teológico, tem a ver também com aptidões decorrentes de um seu testemunho pessoal. Tem pessoas que dizem o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Olha que engano de Satanás. Você tem que dizer, faça o que eu mando e faça o que eu faço. Porque o seu testemunho, ele fala muito ao seu respeito, ele fala muito de quem você é, ele fala muito do seu caráter, da sua personalidade. Quantos pais que têm visto os seus filhos hoje envolvidos nas drogas, envolvidos no álcool, e às vezes se pergunta, onde foi que eu errei? Sabe onde foi que você errou? Você errou quando você simplesmente falava uma coisa e fazia outra, como se os seus filhos não fossem aprender. Um bom pastor, um bom líder, ele não só fala em palavras, ele também faz como ação. Deixa eu dar um exemplo. O pastor convoca a igreja para orar. Irmãos, vamos começar uma campanha de oração, Emanuelma. Vai começar aqui a partir de semana que vem, às 7 da noite. Aí a igreja chega às 7 da noite e ele chega às 7h45, 7h50, 7h55 para o culto começar às 8. Ora, ele pediu uma coisa, mas ele fez outra. O professor, o pastor, o líder são os exemplos, as referências. Não perca de vista, mais do que a sua palavra, a sua ação. Tem uma frase primordial que eu admiro, que ela diz o seguinte: eu sou senhor dos meus pensamentos, mas eu sou escravo das minhas ações. Olha o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo. Você precisa estar preparado não só para ensinar com as palavras, mas também com as ações. Você precisa ser a referência para aqueles que te ouvem. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E você tem sido um bom exemplo? Uma boa referência? Como você tem se comportado? Como você tem agido? Não esqueça, professor, não esqueça, pastor, que os seus alunos, as suas ovelhas, estão lhe observando, estão atentos às suas ações como líder. E que esta lição de hoje, o Senhor nos traz explicações e orientações maravilhosas. O nosso desejo é que esta lição seja um divisor de água para a sua vida. Você que é um jovem pastor, ou quem sabe já até um pastor experiente, de repente se perdeu pelo meio do caminho, ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de resetar aquilo que foi feito, que de repente fugiu do que a palavra de Deus nos aconselha e voltar a trilhar o que está aqui na epístola de Paulo a Timóteo. Concluímos: não seja neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Eu finalizo com o exemplo do profeta Eliseu. A Bíblia diz que todos os dias Eliseu passava por Sunem. E aquela mulher sunamita, ela vendo a postura do profeta, chamou seu esposo e disse: bem, vamos fazer um quartinho para este homem? Porque todas as vezes que este homem passa por aqui, ele dá um bom testemunho. A postura dele,
o comportamento dele é diferenciado. Observem, talvez ele não tenha falado nada mais que apenas uma saudação, mas a forma como ele se comportava fez com que ele fosse uma referência, um modelo. É isso que Deus espera de nós, que sejamos esta referência, este modelo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Encerramos por aqui o comentário desta quinta lição e, se o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos aqui pela Seadeb TV, pela Rádio Vox, para comentar a lição de número 6. Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado, uma escola dominical cheia da presença de Deus e que vidas venham se render aos pés do Senhor. Deus abençoe, um grande abraço. Seadeb TV, uma herança de fé pra você.